slide, ele cobre o bate-papo. Aí eu não, fico às cegas, eu não vejo o bate-papo, entendeu? Então, eu só vou pedir para que vocês entendam essa situação de hoje, mas eu vou tentar solucionar isso aí o mais rápido possível, tá certo? Só esse materialzinho aqui. Nós trabalhamos aí nas primeiras aulas com você. Nós trabalhamos aí nas primeiras aulas com vocês, naquelas aulas passadas, tudo sobre a termodinâmica, a ideia das trocas de calores, entendeu? Todo aquele processo, mostrando para vocês o que é um trocador de calor, tá bom? Essa ideia do trocador de calor vem lá da termodinâmica, coisas passadas aí que nós já vimos. E a outra parte aqui de operações unitárias é a parte de que a gente vai ver alguns processos, feito destilação, tá? E hoje, a aula de hoje é dentro do processo da destilação, que está dentro do nosso conteúdo também. Professor, mas trocadores de calor tinha mais coisa? Tinha. Porém, o que era para ser visto bem mais era na operações unitárias 1. Estão me entendendo? Era nas operações unitárias 1. Aí eu fiz um socorro aí para depois botar aqui para vocês o melhor. Que o conteúdo que a gente passa a ver agora para ver ele bem melhor. Entendeu? Então, destilação a gente começa hoje, tá certo? Eu quero mostrar aqui um material para vocês, que esse material, depois que eu conseguir aqui baixar ele, eu vou mostrar para vocês, que vai mostrar o caminho todo que nós vamos seguir e traçar, tá certo? Destilação, extração, filtração, centrifugação, flotação, absorção e agitação. São todos os elementos que vocês vão precisar aprender comigo daqui para frente, que está dentro das operações unitárias. É um assunto seguindo o outro. Não tem nada de difícil nisso aí. E uma coisa é bom para vocês, é teoria. Muita teoria. A gente vai deixar os cálculos um pouquinho de lado. Às vezes a gente encontra um cálculo perdido, mas é muita teoria, entendeu? Então, e além de ser muita teoria, eu vou passar essas apostilas para vocês dando uma vista nela aí, e depois eu vou passar alguns trabalhos para vocês também, tá certo? Esse é o nosso pontapé inicial que eu vou ter aqui com vocês. Beleza? Tão entendido? Dê um sinal aí positivo para mim, para ver se estão me entendendo direitinho o recado que eu quero passar para vocês. Dá um sinalzinho aí para mim, por favor. Ok, Adjailton, Tiago, certo, Vitória, beleza, mais alguém? Ok, então vamos tentar aqui ajustar as coisas e vamos seguir o rumo com vocês, ok? Vamos iniciar agora, valendo. Pessoal, ó, nesse momento eu queria que vocês, Maria Aline, ok, Maria Aline, nesse momento eu queria que vocês, a partir de agora, vocês passassem a perceber direito, deixa eu ajustar aqui a câmera, vocês passassem a ver direitinho agora o que é esse processo de destilação, tá bom, gente? Processozinho de destilação que é importante agora no nosso aprendizado daqui para frente, beleza? Ok? Mais algum comentário? Nenhum? Então vamos lá, vamos começar a partir de agora. Deixa eu deixar aqui. Ok, é isso aí, ó. Pessoal, dentro das operações unitárias, a gente bota aqui um breve resumo. São sequências de operações físicas necessárias
a viabilização econômica de um processo. Então, não alteram as moléculas das substâncias, só alteram o estado físico, concentração, tamanho das partículas e consistência. O que quer dizer essa linguagem aí? Ó, isso aí está dizendo o seguinte, eles procuram identificar quais são as matérias que estão dentro, quais são as substâncias que estão dentro daquele fluido, ok? Por exemplo, se eu tenho o álcool, por exemplo, se eu tenho o álcool, dentro do álcool, quais são os componentes que tem dentro do álcool? Então, as operações unitárias, elas mexem nessa parte, em identificar o que é que está dentro, o que é que compõe o álcool. Então, o que é que a gente pode encontrar na substância chamada álcool, ok? Então, isso aí é uma coisa bem importante que você tem que perceber e que essa operação unitária, ela vai trabalhar com isso aí. Então, perceber o que é que tem dentro de cada substância. Tá certo? Para isso, a gente apresenta aqui para vocês alguns tipos de operações. Por exemplo, essa aqui, ó, vocês podem até ver, eu vou passar até o mouse aqui, ó. Estas operações também são necessárias para transportar e condicionar os materiais após o seu processo no produto desejado. Por exemplo, elevação de pressão, aquecimento ou resfriamento, britagem, moagem, mistura e homogeneização, dispersão, separação, tá certo? Essa parte de separação é quando a gente identifica a filtração, a decantação. Eu vou até botar o mouse aqui em cima para que ele possa descer. Isso. Filtração, decantação, destilação e etc. Ó, essas partezinhas aqui são apenas alguns pontos das operações unitárias, tá certo? Então, qual é um ponto importante da classificação da operação unitária? Tem as operações mecânicas, operações de transferência de calor e operações de transferência de massa. Olha bem para cá que eu quero falar com vocês, ó. Operações mecânicas. Lembram lá na termodinâmica? Ok. Operações mecânicas. Operações de transferência de calor. Lembra quando nós estudamos transferência de calor, calor específico? Muito bem. Operações com transferência de massa. Pronto. Pois bem, agora que a gente vai classificar, entrar dentro desse ponto aqui, ó. Tá certo? Então, vamos continuar aqui, ó. Dentro dessas operações com transferência de massa, é o que a gente passa a perceber. Primeiro ponto, destilação. Seja ela agora simples ou fracionada ou de outro tipo. Nós vamos aprender hoje, ok? Extração, líquido, extração, sólido, líquido, absorção de gases, absorção de troca iônica, veja aqui, ó. Separação e difusão. Gente, isso aqui é praticamente a ementa do que nós iremos fazer a partir de hoje, tá certo? Na aula de hoje, nós iremos identificar o que, gente? Destilação, ok? Então, vamos lá. Na destilação, existe também, depois da destilação, quer dizer, na transferência de calor, o aquecimento e o resfriamento dos fluidos, evaporação, cristalização, secagem, refrigeração, geração de vapor e fornos. Isso é dentro da transferência de calor. Então, existem esses outros pontos aqui que não vem tanto ao nosso caso, tá certo? Que é o processo de separação, isso é o ciclo, tá? Isso é o ciclo e os princípios da operação unitária. Por exemplo, o processo ele inicia aqui, ó, a mistura a separar. Então, ele entra do processo, tá certo? Ó, ele faz, ó, todo esse mecanismo aqui, agente de separação, diferenças das propriedades. Então, é o que a gente identifica nas operações unitárias. Ele faz o quê? Ele faz as diferenças de propriedades, quais são as substâncias que existem dentro, ok? O mecanismo, equilíbrio de transferência de massa, ou seja, vamos separar, tá certo?
por que tipo a gente vai separar. Agente de separação, tá? Por exemplo, vai ser pela uma destilação simples, fracionada, são alguns princípios, tá? Então, a gente identifica, a partir de agora, eu estou passando aqui, porque o que nos interessa está aqui, ó. A gente identifica o processo da destilação, que é o primeiro passo para a gente entender essa etapa das operações unitárias. Então, o que é a destilação? Existe um exemplo de destilação fracionada, tá? Estou dando só um exemplo, mas eu vou comentar sobre isso, tá? E daqui a pouco eu chego para explicar esse processo de destilação fracionada, tá certo? Então, vamos para o conceito. O que é destilação? É um processo de separação de misturas de líquidos em seus componentes puros ou próximos da pureza. Ou seja, em outro exemplo, olha para cá. Esse processo de destilação, ele serve para que dois líquidos eles sejam miscíveis. O que são líquidos miscíveis? Que se misturam. Duas substâncias que se misturam. Então, o que é que eu devo fazer? Eu vou destilar ele. É separar esses dois líquidos que se misturam. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui, água e sal. Ok? Água e sal. São duas substâncias miscíveis. Se misturam. Então, quando eu separo eles, eu fiz um processo de quê? De destilação. Tá certo? Diferente da água e do óleo. Ok? A água e o óleo acontece o quê? Para eu separar. Eles são dois líquidos immiscíveis. Por que são immiscíveis? Porque não se misturam. Então, professor, o que é que eu faço para separar a água, tirar a água de junto com o óleo? Aí a gente vai entender mais na frente o processo de decantação. Tá bom? Então, isso aí vocês vão aprender, né, por etapa. Beleza? Então, nós vamos ver agora o processo de destilação. Isso aí é em outra aula que eu vou comentar com vocês. Então, utilizando uma série de estágios de equilíbrio com fluxos contínuos contra corrente de líquido e de vapor para promover a separação dos compostos de uma mistura que tem volatilidades relativas diferentes, tá certo? O princípio dessas volatilidades é o seguinte, é que uma substância, tá? Ela tem um poder de ebulição diferente da outra, tá? Então, por exemplo, algumas substâncias, elas chegam ao seu ponto de ebulição mais rápido do que outro. A água chega a quanto? A 100 graus Celsius, tá? Mas tem substâncias que a 40 graus Celsius já chegam ao seu ponto de ebulição. Então, é a sua volatilidade. Na destilação, portanto, pode-se afirmar que os agentes de separação é o calor, pois o vapor formado se concentra no mais volátil, ou seja, no mais leves, e o líquido dos menos voláteis, os mais pesados. É isso que eu digo. Tem substância que ele chega mais rápido ao sistema, ao ponto de ebulição, e outros não chega tão rápido assim. Precisa de mais troca de calor, mais calor aí nesse meio termo. Então, essa parte da volatilidade, ela entra para a relação do líquido ser menos ou mais volátil, ou seja, mais pesado ou mais leve, tá certo? Por exemplo, quando a gente aprendeu lá atrás, vamos voltar um pouco, com densidade. A gente sabe que se eu tenho mercúrio e água, quem fica embaixo? A água ou o mercúrio? Ora, quem fica embaixo é a água, porque a água é mais densa, é mais pesada, tá certo? E quem fica na parte de cima, ora, é o mercúrio, porque a sua densidade é menor. É por aí esse princípio da volatilidade, ok? Então, vamos continuar. O que é a volatilidade relativa? A separação por destilação será tanto mais fácil quanto mais elevada, tá? For a volatilidade relativa a A em relação a B. Genericamente, a volatilidade relativa do componente I relativamente ao J define-se como sendo a razão entre as razões do equilíbrio do componente I
e do componente de referência J. Em outras palavras, turma, eles transmitem uma fórmula como essa aqui, ó. Então, K e J eu sei que está um pouco turvo aí, tá certo? Eu sei que está, mas é o que deu. K e J, veja que é KI sobre KJ, são as razões de equilíbrio para cada um dos componentes. O componente de referência tem de ser sempre um componente pesado, de um ponto de ebulição elevado. Um exemplo, água e mercúrio, água e sal, e por aí vai, certo? Então, eles dão essa razão. Por exemplo, quando faz um certo tipo de destilação, aí faz essa razão um sobre o outro, aí ele vai dizer quantos por cento ou quanto, um exemplo, deu 0,01 quando eu fiz a razão KI dividido por KJ. Quando eu dividi esse por esse, aí deu um número decimal, 0,01, por exemplo. Então, esse 0,01, ele vai dizer que vai ter 0,01 de partículas, tá certo? Que está dentro daquele outro objeto. Então, aí é um cálculo que é feito que lá nas engenharias eles utilizam muito isso. Vocês agora não vão partir para esse ponto. Só se vocês aí quiserem fazer as engenharias da vida, que vocês vão se sentir muito bem. Eu vou mostrar para vocês, ó, rapidamente. Ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é a constante de equilíbrio, a volatilidade relativa, tá certo? Então, professor, a gente vai usar alguma coisa disso aqui só se for necessário. Eu vou vendo no decorrer, se for necessário, usa. Por quê? Chega a um ponto que vai precisar de integrais, tá? E limites e derivadas. E você não tem, não é o ponto certo de entender agora sobre esse tipo de raciocínio aí, tá certo? E mais na frente vocês vão entender isso lá na faculdade. Deus abençoe vocês, que esse negócio aqui é meio sério, tá certo? Então vamos lá. Ó, destilação, alguns princípios. O princípio, a separação de uma coluna de destilação acontece devido à volatilidade relativa de um componente em relação ao outro, tá certo? Eu vou ganhar tempo aqui com vocês, ó. Terceiro tópico aqui, ó. Em geral, o vapor é mais rico que o líquido quanto aos componentes mais voláteis. Por exemplo, quanto mais calor eu vou ter em um componente menos volátil, tá certo? Por exemplo, tem uma água e o mercúrio. Vou voltar para eles dois. A água e o mercúrio. Quem vai ser mais volátil? Quem vai ser mais pesado? A água. Quem vai ser menos volátil? Quem é mais leve? O mercúrio. Tá certo? Então, se é menos volátil, o que é que vai acontecer? O líquido, o fluido, ele vai receber o calor e vai se transformar naquele sistema que a gente aprendeu lá atrás. Vaporização, tá certo? Que é o estado. O que é que a gente aprendeu? A gente aprendeu que o estado líquido e gasoso, tá? Aprendemos o estado de vaporização. Então, do estado líquido, quando o elemento ele é menos volátil, tá certo? O que é que vai acontecer? Ele é mais leve. Então, se ele é mais leve, ele vai fazer a sua mudança de fase mais rápido, tá certo? Em relação ao outro. Aí, professor, como é que isso aí vai acontecer? Lá na frente você vai ver nos tipos de destilação que nós temos, tá certo? Então, ó, alguns tipos. Veja, destilação simples, tá? Destilação integral e destilação fracionada. Esses três carros-chefes aqui é o que a gente tem que entender esses moços aqui, tá certo? Então, ó, vamos entender a estrutura desses tipos de destiladores, tá certo? Cada uma dessas estruturas aqui é importante para o nosso aprendizado, ok, turma? Então, vamos lá. Ó. Destilação simples, destilação integral, chamada de flash. Por que flash? Porque é rápido demais isso aqui, tá? E a fracionada. Então, vamos lá. Vamos começar pela destilação simples, ó. Baixa eficiência auxiliar. Normalmente utiliza como uma etapa inicial de remoção de componentes mais voláteis.
Baseia-se no aquecimento de um líquido até seu ponto de ebulição. Primeiro, bolha vapor retirada ao contato do líquido, com condensação utilizada também nas indústrias de bebida. Por exemplo, o que é que acontece aqui nesse meio termo aqui? Você tem aqui a fonte quente, tá certo? Que essa fonte quente aqui, numa linguagem técnica, nós utilizamos como bico de Bunsen, tá certo? Ó, isso aqui, ó, a fonte quente é o bico de Bunsen, que nós chamamos. E nós temos o balão, né? Esse balão aqui, ele vai conter aqui dentro os líquidos que são miscíveis, tá certo? São os líquidos miscíveis que estão aqui dentro. Por exemplo, que eu tenho água e álcool aqui. Tem um álcool aqui dentro, com a mistura água e álcool, tá certo? E eu vou trazer um exemplo que está escrito aqui. Eu tenho aqui, deixa eu ver, eu vou botar aqui o próprio caldo de cana, tá? Ou até mesmo o álcool com um teor de álcool muito alto, tá certo? É o que é usado muito nas indústrias de bebidas. Eles pegam o álcool com um teor muito alto e quer destilar, tá? O que é que vai acontecer, ó? Quem vai subir aqui, esse moço aqui vai aquecer, esse rapaz aqui é uma tampinha que é uma rolha, né, que é usada para conectar nesse caninho que tem aqui, né, que nós chamamos ele de, eu esqueci, é o colega do Beck, eu esqueci o nome dele, daqui a pouco me lembro, tá? Aqui você vai ter o tubo de passagem, lembrei agora, tubo de passagem, e aqui você vai ter o cara que nós chamamos de condensador, tá? Vocês vão ver mais na frente um exemplo bem claro. Então, ele vem da forma líquida, o calor atinge o fluido, tá? Digamos que aqui seja um álcool que está muito teor, tá? E quer separar mais ele. Então, o que é que vai acontecer? Aqui dentro vai ficar o sólido. Eu tenho um caldo de cana, por exemplo, aqui, vamos destilar. Então, aqui dentro vai ficar o sólido, tá? E aqui vai subir em forma de vapor o líquido, tá certo? Vai subir em forma de vapor. E esse vapor que vai subir aqui, ó, aqui ele vai transformar em forma de líquido, porque ele vai receber um choque térmico aqui dentro, que vocês vão entender todo o processo que está aqui. E do vapor que ele vem e passa aqui dentro, ele vem aqui, ó, e transforma em líquido. Então, do vapor, ele vem para o líquido, tá certo? Então, preste bem atenção. Esse ponto aqui é bem importante para a gente entender. O que fica aqui dentro, professor? Fica somente o sólido. O sólido fica aqui dentro, tá? E o líquido? O vapor, ele vem aqui, ó. O líquido é transformado. Então, professor, o que vem aqui? Por exemplo, se eu quero destilar a água do sal, água e sal, o que vai ficar aqui dentro? O que vai ficar aqui dentro é o sal, tá certo? E aqui, ó, vai sair em forma de vapor a água, tá? E a água sai aqui destilada, entendeu? Então, esse é o princípio básico de uma destilação simples, beleza? Então, ó, vamos aqui identificar, ó, a destilação simples. O esquema a seguir mostra o tradicional alambique usado para preparar bebidas alcoólicas provenientes da fermentação de açúcares ou cereais. Por exemplo, aqui é o princípio da cerveja, onde entra nessa parte dos cereais, entendeu? Fermentação de açúcares. Então, tudo nisso aqui, ele vai receber uma fonte de calor, cada um desses carinhas daqui, ó, e vai subir por esses dutos daqui, ó, tá? É o princípio que vai acontecer aqui, ó. Esse rapaz aqui é praticamente o desenho disso aqui, ó, tá certo? Embaixo deles, galera, ó, embaixo deles aqui, ele tem uma fonte de calor, tá? Ó, que faz o aquecer e aqui ele faz a sua transformação. Veja que aqui tem água. Aí ele vai misturar aqui, não, ele vai condensar, por isso aqui é um condensador. Ele vai condensar, vem em forma de vapor, tá? No que vem em forma de vapor, ele tem um contato indireto. Essa serpentina aqui, que a gente viu lá em trocadores de calor, o que vai acontecer aqui dentro. Então, a água que vai estar em circulação aqui dentro, ó, ela entra por aqui, ó, a água,
ela entra por aqui, essa água, tá? Ou ela pode, a sua entrada ser aqui, ó, tá? E a saída ser aqui, ou a entrada é aqui e a saída é aqui, ó. Então, a água que está aqui dentro, ela tem que estar em movimento, tá? Em circulação, ela tem que estar sempre em renovação, essa água daqui, ó. Então, ela vem, ela vem, toca nessas barreiras, ela não entra dentro dessa serpentina, ela só toca nessas barreiras daqui. E geralmente essas serpentinas, como eu falei, ela vem em formato de quê? De cobre, às vezes de vidro, entendeu? Então vai tudo depender do sistema que está sendo operado. Veja, ó, tudo de cobre, ó, entendeu? Tudo aqui, ó, é de cobre. Beleza, galera? Então vamos continuar aqui. Então, ó, a fonte quente aqui, ó, o bico de Bunsen. Então vem para onde está todo o armazenamento aqui da solução. E aqui vem a sua destilação. Beleza? Então aqui ele vai sair o que aqui, ó? Aqui ele vai sair a substância que você está querendo tirar desse moço aqui. Entendeu? Então a substância que você está querendo tirar desse moço, ele vai sair aqui. Vai vir, condensa aqui dentro, passa por esses tubos e vem para aqui. Entendeu? Então, aqui vai ficar quem? No final das contas, o sólido fica aqui e o líquido, ele vem para aqui, para esse ponto aqui. Foi claro? Então, até aí, a gente identificou o sistema de destilação simples. Ok, gente? Eu vou sair da tela grande, vou para a tela pequena. Eu quero ver algum de vocês aqui. Algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. Tá, cheguei. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não tem. Olha, gente, eu falei que o meu programa aqui ele está dando uma incompatibilidade com o meu material. Então, eu não tenho como estar respondendo as perguntas no chat agora, tá? Na próxima aula eu resolvo isso aí, tá certo? Eu só parei aqui só para mim conferir se tem alguma pessoa aqui que não entendeu o meu recado, tá certo? Deixa eu ver quem mais aqui não tem, né? Então, beleza. Beleza. Vamos continuar aqui. A rolha serve como isolante térmico para o calor não passe para o tubo de condensação. Também, Fabrício, também, tá? Ela em cima da rolha, muitas vezes é colocado sobre a rolha, né? É colocado um termômetro para medir a temperatura daquilo que está lá dentro da água, tá certo? A temperatura interna que está lá dentro, tá? Também ela serve como um isolante térmico, ok? Beleza, mais alguma pergunta? Não tem, né? Então, gente, ó, tá aqui para que vocês venham fazer alguma pergunta. Demora uns 10 segundos, tem um delay aí que é importante a gente frisar isso aí, ok? Então, vamos lá. Vamos partir para a próxima etapa aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu aumentar aqui. Beleza. Então, gente, ó, a destilação simples é isso aí, ó. Ok? Então, vamos partir no ponto aqui, ó. Destilação flash, aquela destilação com baixa eficiência, é um único estágio, tá? Você aquece, o vapor sobe e aqui fica a parte que vai ficar sólida, tá? Então, é usado muito aonde isso aí, ó. Mistura é alimentada a um vaso de modo contínuo, separado em duas correntes, tá certo? Que é a líquida e a de vapor. A líquida e a de vapor. Processo adiabático, sem troca de calor. Expansão brusca, processo não adiabático, a troca de calor. Então, a gente já entendeu o que é um processo adiabático, tá? Que tem troca de calor, tá? E processo não adiabático é quando não há troca de calor. Vou fazer uma rápida análise aqui, ó.
A dessalinização da água do mar, por exemplo, é uma destilação flash, entendeu? Veja, ó, a água salgada ela entra, tá? Passa por aqui, ó, tá certo? Isso aqui, agora, ela passa por aqui, ela é altamente aquecida, tá, galera? Altamente aquecida, e aqui ela faz sua permuta de calor, tá? Então, essas permutas de calor que ela vai ter aqui, ela vai ter uma separação. Quem vai ficar aqui embaixo? A salmoura. O que é essa salmoura? Essa salmoura aqui é o sólido, tá? É o sólido do processo. Fica aqui, ó. E quem vai vir por esse duto aqui, ó? Esse duto aqui, de cada um que tem aqui, ó. Esse duto aqui, passa por ele. Tá vendo esses dutos daqui, ó? É a água dessalinizada, entendeu? Então, a água dessalinizada, ó, ela passa justamente por esses dutos aqui, ó. Essa água dessalinizada. Veja que aqui embaixo é escrito água fresca, justamente a água dessalinizada. Então, ela recebe esse calor aqui, há uma troca de calor delas aqui, e aqui ela tem essa permuta, tá certo? Onde aqui embaixo ela vai ficar somente a salmoura, e aqui por esses dutos ela passa a água fresca, que ela vai ser tratada aí. Então, destilação flash é isso aí, ó, tá certo? Então, unidade de dessalinização de água do mar por destilação. O vapor se forma, é condensado e retirado como água pura. Muito bem, ó, é o que aconteceu aqui, ó. Tudo isso aqui, gente, ela é transformada em vapor. Tudo isso aqui, ó, é transformado em vapor, beleza? Então, quando ela é transformada em vapor, tá? O que é que vai acontecer? A salmoura vem para cá, tá certo? E quando essa salmoura vem para cá, ó, o líquido, a água fresca, ela vem por esses dutos daqui, ó, e vai para ser purificada, tratada, seja para algum outro ponto importante. Então, destilação flash é essa. Ela só tem essa única etapa aqui, tá certo? Então, a última destilação é a destilação fracionada. Essa aqui ela que é a mais utilizada, tá certo? Então, utiliza em múltiplos estágios de equilíbrio líquido-vapor, né? Então, o vapor se concentra nos mais voláteis, os mais leves, e o líquido dos menos voláteis, os mais pesados. Utilizado no formato de fracionamento, o petróleo na separação dos componentes do ar atmosférico, entendeu? Então, esse tipo de destilação aqui serve para isso, para destilar petróleo, por exemplo, porque do petróleo a gente aprende o seguinte: do petróleo se tira a gasolina, o óleo diesel, o álcool, entendeu? Então, todos esses processos que temos aqui, ela vem de um processo de destilação fracionado. Então, tem muita coisa que vem do petróleo. Então, o petróleo em si é um exemplo prático de uma destilação fracionada. Aí, o que é que vocês passam a ver no petróleo? Vocês vão ver que os processos químicos industriais, eles sim, vocês vão estudar o processo do petróleo, entendeu? Então, nas operações unitárias, vocês vão aprender o que faz esse petróleo surgir, entendeu? Por exemplo, o que faz a gasolina, o que faz o que acontece quando eu pego o petróleo bruto, entendeu? E vai aparecer seus novos componentes. O que é que isso vai acontecer? Processos químicos industriais. Então, as operações unitárias entram aonde? Entram aí para separar cada etapa para surgir esses componentes, entendeu? Como é feito, entendeu? Essa é a proposta de operações unitárias. Então, a destilação fracionada é praticamente isso aqui, ó. Por exemplo, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, isso aqui é um destilador gigante, tá certo? Esse destilador gigante que eu tenho aqui, todo esse processo daqui, ó, que está aqui, é fracionado, galera. Cada ponto desse aqui, ó,
ele sai um tipo de substância, entendeu? Ó, praticamente nesse formato aqui, ó. Fracionamento do petróleo. Veja como é que funciona. O petróleo bruto, tá? Ele tá aqui, ó. Veja que cada partícula dessa é um componente. E ele vem, passa por essa caldeira, entendeu? Ó, essa caldeira que ela tá aí, ó, tá? E depois ela é transferida para essa coluna de destilação. Então, essa coluna de destilação aqui, ela vai mostrar claramente que quem vai subindo é os mais leves. E o mais pesado, aí ele vai dando a sua prioridade, entendeu? Resíduos, gasóleo pesado, óleo lubrificante, gasolina ou diesel, querosene ou gasóleo ou diesel, querosene, gasolina, nafta e gás, entendeu? Então, todo esse processo aqui, veja que eu disse a vocês, olha, essa questão da temperatura é importante, entendeu? É importantíssimo, porque você vai ver que ele vai mudando de estado, veja que é uma fração aqui, tudo é fracionado, ó. Ele vai mudando de estágio no decorrer que a sua temperatura ela vai modificando, entendeu? A temperatura para ele receber para ele se destilar aqui, ele precisa de quantos graus Celsius? De 600. Para essa nova substância aparecer, precisou de quantos graus Celsius? 300. Para essa nova substância aparecer, precisou de quantos? 200, aqui 120, e assim foi. Essa é a ideia da destilação fracionada. Veja um ponto importante aqui, ó. Você tem uma destilação fracionada e você vai fazer uma destilação fracionada do ar, por exemplo. Ó, do ar, ele tem alguns pontos importantes, gente. Ó, o gás nitrogênio, olha só. O gás argônico, o ar líquido, o oxigênio líquido. Então, essas são placas perfurantes que permitem a ascensão, ou seja, que permitem o surgimento de novos componentes, de novos elementos que vai surgir aí do ar, entendeu? Então, gases e a queda de líquido, eles passam a perceber que esses novos tipos de ar, ele vai surgir. Mas o nosso objetivo não é olhar praticamente isso aqui, é isso aqui, ó. É a gente identificar parcialmente isso aqui. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem claro. Ó, você tem aqui duas substâncias. A fracionada, ela destila o quê? Ela vai destilar um componente homogêneo. Vamos citar um componente homogêneo. Eu já citei um componente homogêneo, é o petróleo. O petróleo é um componente homogêneo. Eu citei o petróleo, ele é um componente homogêneo. E o que é outro componente homogêneo? Por exemplo, você tem, eu vou voltar agora para a explicação do mercúrio e da água. Os dois são miscíveis, eu misturei os dois. Então, dentro disso, você vai ver que vai acontecer que eu boto aqui, ó, nesse ponto, aqui, ok? Ó, os dois estão nesse ponto aqui. Aí, eu venho aqui com o bico de Bunsen e coloco aqui e aqueço. Eles estão aqui, ó, e eu aqueço. No que eu aqueço, o que é que vai acontecer? Preste bem atenção. Aqui em cima vai ter um termômetro, tá? Aqui em cima, ó, ele vai ter um termômetro, tá? Esse termômetro, ele vai aferir, ele vai medir, ele vai colocar a ideia da temperatura. Então, ele vai estar ali para dizer quanto é que está de temperatura aqui dentro. Aí, vamos lá. Digamos que o mercúrio ele possa chegar no estado de ebulição a 70 graus Celsius. Um exemplo. Aí, isso quer dizer o seguinte, ó, que quando os dois têm a água e o mercúrio, eles estão aqui dentro, ó. Então, está recebendo a fonte de calor e começa a borbulhar, tá? Aí, eles passam por aqui, ó. Vem em forma de calor, tá certo? Ou em forma de vapor. Ele vem subindo isso aqui, ó, em forma de vapor. Só que vai chegar um ponto que a água vai ficar no meio do caminho. Por quê? Porque ele não atingiu o seu estado
total de ebulição. Por quê? Porque não atingiu 100 graus Celsius. Ok? Então, não transformou em vapor. Porque a água só chega a 100 graus Celsius na ebulição. Mas tem uma substância que vai chegar primeiro. Quem é essa substância que vai chegar primeiro? O mercúrio. Por quê? Porque o mercúrio ele atinge a sua ebulição mais rápido do que a água. Deu para entender? Aí o mercúrio pega, ó, e passa aqui, ó. No que o mercúrio passa aqui e vem para o condensador está aqui, ó. Aqui tem um termômetro. E o condensador, ele vem para o condensador, então ele vem, transforma-se e volta a ser líquido. Então, o que foi que a gente fez? A gente fracionou. Eu separei o mercúrio, veio para cá, e a água ficou aqui. Professor, mas venha cá. Quando é que eu sei, professor? Quando é que eu sei que... Como é que eu sei que a água não vai entrar aqui dentro do mercúrio? Ora, só é ver a temperatura. Se a temperatura saiu dos 70, tá certo? Se a temperatura saiu dos 70, que é ebulição, ó, foi lá, aí viu, alternou a temperatura, ó, a temperatura ali, ela já está passando dos 70. Então, isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que já não tem mais mercúrio ali dentro. Ali só vai ter água, ok? Ô, professor, mas a temperatura pode cair? Pode sim também. Quer dizer que lá dentro já não tem mais mercúrio, tem água, mas cair não, sempre vai ser para mais, entendeu? Então, quando você vê que a temperatura alternou, tá? É porque aquela substância ela já saiu de dentro da outra. Então, dois líquidos miscíveis são separados aqui. Então, eu tirei o quê? Eu tirei o mercúrio da água. Ou pode ser o mercúrio de outra substância aí, vamos lá, do sódio, entendeu? Então, são duas substâncias miscíveis, ou até mesmo o álcool, entendeu? Até mesmo o álcool, a gente pode fazer isso também numa fracionada. Vou fracionar, então vai subir por exemplo, eu vou tirar o álcool da água e do álcool. Na fracionada isso resolve também, deu para entender? Professor, mas na destilação simples, isso acontece também? Acontece, mas o resultado mais preciso está na fracionada, entendeu? O resultado mais preciso está na destilação fracionada. Deu para entender? Porque isso aí é umas etapas que essa destilação passa aqui, que lá na simples ela não tem. Isso aqui, gente, ó, isso aqui nós chamamos de fracionado, entendeu? O que sobe é o que é menos pesado, sobe logo, entendeu? Ou seja, o que é mais volátil. E o que é menos volátil, ou seja, o que é mais pesado, ele fica aqui, entendeu? Na fracionada tem como a gente determinar esse ponto aí, beleza? Deixa eu ver se alguém tem alguma perguntinha básica para mim hoje aqui. Tem alguém? Alguma perguntinha? Se tiver, diga aí, ó, que a gente aqui responde para vocês. Algo mais aí? Eu tenho um materialzinho aqui para vocês, viu? Esse material que eu vou deixar aqui para vocês é para você utilizar na sua pesquisa que eu vou mandar você fazer, certo? Turma, eu sei que todo mundo tem obrigações, mas a obrigação maior é a sua de cumprir seus deveres. Passei uma pesquisa sobre dois caras aí, dois teoremas aí. Kelvin Planck e outro cara aí, é Bournier, parece, o nome dele. Esses dois carinhas aí que eu passei, Glaucius, Bournier e Glaucius. E eu passei esses dois carinhas aí, ó, e pouca gente me entregou, tá? E eu vou passando e estou anotando aqui. No dia que nós voltarmos para as nossas aulas presenciais, eu não vou dar prazo para ninguém. Estou sendo claro com isso. Não vou dar prazo para ninguém, tá certo? Porque no dia que a gente voltar para as presenciais, a primeira coisa que eu vou fazer, nem que eu gaste a aula toda, é fazer toda a minha planilha
e reverter isso em nota. Entendeu? Então, se liguem aí nos meus passo a passos, que para depois pedir aí segundo tempo aí para mim, não vai ter não, viu? Isso aqui está valendo e é nossas aulas letivas, dias letivos, isso aqui está valendo, entendeu? Então, não venha depois cobrar aí, professor, passe de novo, me ajuda aí, não. Na recuperação é que a gente resolve isso aí, entendeu? Na recuperação é que a gente resolve. Aí na recuperação eu empurro tudo que a gente passou e a gente vê o que é que dá depois. Se você consegue passar, estuda para valer, que eu estou aqui para aprovar, mas não venham depois pedir para fazer de novo, tá certo? Que isso aqui eu estou passando e todo mundo aqui está ciente do que cada um, do que nós estamos vivenciando. E todo mundo sabe que as aulas estão sendo online e cada um sabe qual é o caminho que deve seguir. Beleza, gente? Fui claro? Ó, vou fazer aqui para vocês o seguinte, eu vou pedir, anotem aí, eu vou pedir para que você, preste bem atenção, faça um trabalho, que nesse trabalho você vai citar os componentes de um destilador, tá certo? Os componentes de um destilador e a função de cada um, tá bom? Anote aí, ó. Vou querer um trabalho sobre os componentes de um destilador e a função de cada um deles. Estão dando para me entender? Então, anote aí porque é importante você fazer essa anotação e cada um vai me entregar isso. Veja, hoje são dia 29, né? Hoje é dia 29 e eu acredito que na terça-feira é o dia de nossa aula com você. Isso, eu vou pedir para terça, isso mesmo. Eu vou pedir para que terça-feira me entregue. Vamos deixar bem claro aqui, ó. Eu tenho uma aula com o módulo, se não me falha a memória, o módulo 3, não, o módulo 4, eu tenho uma aula na terça-feira, não é isso? E na quarta. E o módulo 3, eu tenho aula na quarta e na quinta, não é isso? Pois bem, vamos deixar assim, olha, anotem aí isso que eu estou falando, para depois dizer que eu não dei data e não disse para vocês. Então, anote aí, ó. Para terça-feira, tá certo? Para terça-feira da semana que vem, ser mais preciso, para o dia 5, tá? O módulo 3, o módulo 4 vai ficar para enviar para mim um trabalho sobre destilador, tá? Os componentes do destilador, tá certo, gente? E dizer a função de cada um, tá? Destilador, seus componentes e a função de cada um. Bota o desenho dele lá, bota bem bonitinho e bota a função de cada um. Beleza? Vou lá. Isso vai ser para que data? Para o dia 5. Para que módulo? O módulo 4. Na quinta-feira, o módulo 3 vai enviar o trabalho para mim. No dia 7, o módulo 3 envia o trabalho para mim. Tá certo? Foi claro? Foi entendido? Todo mundo está entendido? Então, para que a gente fique bem claro, dia 5, módulo 4, envia o trabalho para mim. Qual é o tema do trabalho? Olha, o trabalho é destilador. Componentes e função de cada um. Beleza? Módulo 3 vai me entregar no dia 7, quinta-feira. Beleza? Todo mundo entregando. Você faça seu trabalhozinho bonitinho, envia para mim e que aí a gente vai juntando com o que tem aqui. Fui claro? Então, isso daí é outra etapa que nós temos que ter, diferencial de cada um. Beleza? Então, gente, ó, vocês vão me dizer também nesse trabalho, além dos componentes, a diferença entre
a destilação simples e fracionada. Ok? A destilação simples e fracionada. É o que vocês vão fazer aí comigo nesse trabalho que eu vou passar para vocês. 2 pontos importantes. Primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? O destilador, seus componentes e função de cada um. Segundo ponto, a diferença entre a destilação simples e fracionada. Beleza? Ok? Então, aí você vai dar, terceiro ponto, os exemplos. Onde é que nós podemos ter e aplicar e ter sucesso nas destilações simples? E onde é que nós podemos aplicar e ter sucesso nas destilações fracionadas? Tá certo? Por exemplo, é toda destilação que ela entra no processo simples. Eu tenho um sucesso em todas as destilações no processo simples? Ah, não. Então é isso que eu quero que você destaque. Os pontos positivos e os pontos negativos da destilação simples. A destilação fracionada é tudo que eu colocar lá. Dá certo na destilação fracionada? Ah, dá não. Então, coloca lá os pontos positivos e os pontos negativos da destilação fracionada. Fui claro? Deu para entender? Eu quero que você destaque esses 3 pontos aí nesse trabalho. Primeiro ponto, vou repetir. Componentes e destilador e os seus componentes e funções de cada um. Segundo ponto, você vai citar a diferença entre a destilação simples e fracionada. Beleza? Terceiro ponto, você vai fazer quais são os pontos positivos e os negativos da destilação simples, os pontos positivos e negativos da destilação fracionada. Ok? É todo elemento que se encaixa na simples. São todas as substâncias que se encaixam na fracionada. Então, vamos ver aí esse tipo de destilação aí. Beleza, galera? Fui claro aí com vocês? Eu fui claro, sim ou não? Eu quero que agora que vocês aqui no chat respondam aí para nós fazermos a nossa chamadazinha. Beleza? Vamos lá, cita aí, por favor. Eu quero que você cite aí, ou dê uma beleza aí, o pessoal do módulo 3. Por favor, pessoal do módulo 3, vá citando aí quem está presente para eu anotar aqui a sua frequência. Frequência absoluta do módulo 3. Bora lá, todo mundo aí citando. Frequência. Ingrid, olha, módulo 3, só estou vendo um até agora, Ingrid, né? Ingrid, beleza. Quem mais? Só tem Ingrid. Tiago. Quem mais? Alícia. Quem mais? Ô Fabrício, pelo amor de Deus, bote seu nome, meu filho, nesse negócio. Até o bichinho do professor Elias ficou perguntando quem é tu. Muda esse negócio, rapaz, para de tuas loucuras, não tem nem tua foto aí. Todo mundo tem umas fotos legais aí, só tu fica com essa loucura. Fabrício. Quem mais? Vitória. Maria Aline. Ok. Olha, eu tô vendo aqui, viu? A Andresa não tá não, viu? Eu não tô vendo a Andresa aqui não. Andresa. E quem mais? Larissa. Larissa. Já Deus está parecendo um locutor. Larissa, lembrando os velhos tempos, né? Assim mesmo. Muito bem. Coloco meu nome. Deixa eu ver mais aqui. Módulo 4. Vamos lá, módulo 4. Atenção, pessoal do módulo 4. Fale aí, cite cada um, por favor. Módulo 4. Acho que não tem ninguém do módulo 4 aqui. Módulo 4. Testando. 1, 2, 3. Módulo 4. Vamos lá.
Cadê o módulo 4? Não tem ninguém aqui do módulo 4? Muito bem, é bom saber. O ônibus já já chega. Chega não, Fabrício. Tu estás em casa. Opa, olha aí, módulo 4, Caroline. Caroline. Quem mais? Adjailton. Beleza, Adjailton. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Módulo 4. Só esses dois? Eu já botei Caroline. Então não está aqui já. Então, beleza, gente. Olha, só tem esse. Leia. Ah, Ingrid, eu não li não, Ingrid. Eu não li justificativa de ninguém, Ingrid. Já botei a de Jailton, já botei sim. Então, pessoal, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, tá? Olha, meu objetivo, se tivesse na presencial, nós iríamos terminar o projeto destilador. Entendeu? Eu comecei com o módulo 4, todo mundo é ciente disso. Já Deus ficou com a voz de vingativo falando módulo 4. Deixa de onda, vamos lá. O módulo 4, ele estava com um projeto engatilhado comigo de fazer um destilador, né? Então, a gente não perdeu o foco disso ainda, para a gente ter e conhecer esse processo aí na forma prática, entendeu? Mas vamos aprender teoria, que a prática vai chegar logo, logo, certo? Então, valeu, abraço, fiquem com Deus, tá? E lembre-se dos detalhes, data de entrega de cada um, tá certo, gente? Que senão não adianta, que não vem não, porque eu tenho aqui me organizar. Olha, a escola particular vai voltar às aulas e eu preciso, entendeu? Organizar minha vida também com eles. E se eu ficar pegando material de todo mundo em qualquer hora, não dá não. Então fica tudo nas suas datas certas. Ingrid, parabéns, Ingrid. Parabéns, parabéns, parabéns. Deus abençoe, Ingrid, tua vida, tá? Salmo de número 1, Ingrid. Dá uma lida nele, Ingrid. Parabéns, obrigado a todos. Deus abençoe. Alícia, botei aqui. Alícia. Falou, gente. Deus abençoe. Tchau. Ei, gente, olha, bota os prints. Eu esqueci. Larissa, pessoal, todo mundo aí, bota os prints. Eu preciso. Eu não tirei nenhum print, gente. Bota o print aí, pelo amor de Deus.